Boa noite, boa noite. Oi, tudo bem, Paulo? Boa noite, E aí, Jéssica, tudo bom? tudo bem? Tranquilo. Pessoal, boa noite. Só uns minutinhos. Vocês me escutam para poder organizar aqui as coisas. Perdão pelo atraso, para poder sair tudo bem.
Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a Paulo, boa noite a Jéssica, os nossos convidados do webinário de hoje, realizado pela COAR. Peço perdão mais uma vez pela demora, no atraso, para começarmos o webinário, mas questões técnicas e outras mil impossibilitaram a entrada antecipada. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Mabel Dias, sou jornalista, falo aqui de João Pessoa, na Paraíba, e sou colaboradora da COAR, e também doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. No webinário de hoje, Desinformação Local e Periférica, promovido pela COAR, nós vamos conversar com Paulo Talarico, que é coordenador, cofundador e diretor de treinamento de dados da Agência Mural do Jornalismo das Periferias, formado em jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu e bacharelado em História pela USP, tem master em jornalismo de dados, automação e data storytelling pelo INSPER. E nossa outra convidada, Jéssica Botelho, é jornalista, pesquisadora amazônica, com foco em monitoramento de dados, desinformação socioambiental e jornalismo local, é doutoranda em comunicação e cultura na UFR. Acho que ficou mudo. Acho que não. Desculpa. Jéssica Botelho, jornalista e pesquisadora amazônica com foco em monitoramento de dados, desinformação socioambiental e jornalismo local, é doutoranda em comunicação e cultura na UFRJ, coordena o Atlas da Notícia na região norte e integra o CPA. Paulo Talarico, cofundador e diretor de treinamento e dados da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, formado em jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu e bacharelado em História pela USP. Tem master em jornalismo de dados, automação e data storytelling pelo INSPER. Boa noite a todos e todas, Paulo, Jéssica. Quem quer começar primeiro, quem gostaria de começar? Boa noite. Eu prefiro, se Paulo puder começar, eu tô com um problema de eco aqui que eu preciso resolver, tá bom? Olá, boa noite. Acho que era só o microfone mesmo cruzado ali, mas posso começar. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite para participar aqui dessa noite. Estou falando aqui de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, tá? Onde eu cresci, onde eu vivo até hoje. E um prazer estar aqui participando com vocês. Uma pergunta só, a gente já vai falando, ou a gente, não sei se vão ter algumas perguntas iniciais que a gente tinha conversado, ou se já vamos nessa, já vamos trocando ideia por aqui. Sim, tem algumas perguntas, sim, Paulo, para vocês já. Vocês podem fazer a apresentação e depois a gente já começa com as perguntas. Maravilha. Bom, mas eu vou então falar rapidamente aqui sobre o que é a Agência Mural, e aí a gente vai para essa troca de ideias sobre desinformação. A Mural, ela é uma agência de jornalismo que cobre as periferias aqui da Grande São Paulo, da capital e das cidades aqui da região metropolitana. A gente nasceu ali em 2010, né, como um blog inicialmente, fazendo a cobertura dessas regiões, e sempre com a ideia de fazer uma cobertura sobre as periferias, sem reproduzir os preconceitos sobre as periferias, sem reproduzir os estereótipos, né, que normalmente é o que acaba pautando, em especial, a grande imprensa, quando vai falar de territórios periféricos, né, só se torna notícia quando algo muito violento acontece, né, numa região periférica, quando alguma tragédia acontece nas periferias, ou muitas vezes com a ideia do assistencialismo, né, que é como se quem vive nas periferias precisasse ser salvo por quem está fora, e como se não tivéssemos voz aqui nas nossas periferias, né? Como se nós não tivéssemos também atuando para melhorar a nossa condição de vida e tudo mais. E a Mural, ela nasceu com esse propósito, e ela nasce com esses comunicadores e jornalistas que vivem nas periferias, que vivem nessas regiões. Com o tempo, a gente foi entendendo
como que a gente podia fazer com que esse jornalismo chegasse a mais gente, chegasse a novas audiências, e fomos aí pouco a pouco conseguindo se reunindo, conversando, com muito tempo de trabalho voluntário ali, a gente conseguiu se formalizar, se estruturar e se tornar uma agência de jornalismo que faz essa cobertura das periferias, né? Ainda mantendo sempre esse caráter de quem está na mural, vem de um bairro periférico, e também entendendo que a gente atua muito como um ente formativo, né, de quem é um comunicador, um jornalista, um estudante de jornalismo que vem das periferias. Hoje eu estou aqui na Mural como diretor de treinamento e dados. Eu fui também editor-chefe da Mural durante alguns anos, até assumir essa função. E na área e essa área que eu tenho hoje, ela é focada justamente em atuar à frente do que a gente chama aqui de Clube Mural, que é a nossa área que é o nosso laboratório de jornalismo, experimentação de jornalismo local. É onde a gente atua junto à rede de correspondentes que atuam na Mural. A gente faz toda uma trilha formativa para quem entra na Mural entenda um pouco de todo esse processo que eu comentei, do que é fazer essa cobertura jornalística das periferias, da importância de fazer essa cobertura sem preconceitos, de olhar para o próprio território e entendê-lo como um local que precisa do acesso à informação. Então eu coordeno essa área da Mural que recebe os novos muralistas até eles se tornarem correspondentes locais e serem responsáveis pela cobertura do próprio território. E dentro do Clube Mural nós também temos outras iniciativas focadas aí em educação midiática, em levar um pouco da experiência da Mural para outras organizações e fazer uma troca também com outras organizações de outras partes do Brasil que possam tanto aprender com a gente quanto a gente aprender com elas, para a gente, em especial relacionado a todo esse desafio de conseguir sustentabilidade no jornalismo, de conseguir se manter e da importância, né, de termos essas vozes, essas outras vozes, como a Coar está aqui representada, realiza tão bem, e a gente tem feito também essas articulações. Então, grosso modo é isso, a Agência Mural, tá? A gente vai trocando um pouco mais, é um prazer estar aqui, um prazer conhecer a Jéssica também, Mabel, e vamos conversando. Obrigada, Paulo. Esqueci de falar também que eu faço parte do coletivo Intervozes, que é um coletivo nacional, acho que você conhece aí em São Paulo. Também na Amazônia, a gente também tem um representante lá, que é o Gabriel Rosas. Aliás, Gabriel Cabral, porque tem dois Gabriéis no Intervozes. Então, tem o Gabriel Rosas em São Paulo e tem o Gabriel Cabral na Amazônia. E a gente tem feito um trabalho, inclusive o Intervoz lançou recentemente um relatório, né, Amazônia Livre de Fake, está lá no nosso site, intervoz.org.br, onde foi feita toda uma análise, né, da desinformação, que infelizmente é muito presente também nesse território, em todo o Brasil, mas alguns territórios, algumas regiões brasileiras, eles são mais presentes, né, mais fortes. E a gente tem esse relatório, o Gabriel foi uma das pessoas que participou dessa produção. E agora a gente fica com a apresentação de Jéssica e depois damos início às perguntas. Gente, obrigada pelo convite, né? Me sinto sempre honrada em participar, né, de iniciativas que buscam fortalecer, sobretudo, o jornalismo local no nosso país. Bom, não vou me apresentar de novo, né? Que a Mabel já falou um pouco aí das coisas que eu faço, que são muitas. Eu quero iniciar, na verdade, falando que uma coisa que eu sempre repito, que eu sou amazônida, sou paraense, moro em Manaus, né, Amazonas, há muito tempo, e ser amazônida é o que me move na vida, no campo profissional, na pesquisa, em tudo que eu faço. Eu tenho falado bastante sobre como a gente precisa olhar para o território não como uma fonte de problemas, mas como uma fonte de soluções, né? Porque quando a gente fala em desinformação, fake news, enfim, todas as estruturas que estão conectadas a essa estratégia, né, que é uma estratégia política, uma estratégia de comunicação, a gente precisa ver como que isso se materializa localmente no território para que a gente possa pensar as soluções, né? A Amazônia sofre historicamente com um processo acho que Paulo comentou isso sobre a salvação, né?
a salvação das periferias, né? A Amazônia é uma periferia brasileira, vista dessa forma, vista de forma utilitarista, como se sempre precisasse justificar, principalmente de modos capitalistas, a sua existência. A Amazônia tem que gerar lucro sempre, ela não pode simplesmente existir. E isso se materializa na comunicação também, seja nas estratégias de desinformação, seja no modo como a imprensa local se configura e se comporta, e seja no modo como as pessoas se comunicam de modo geral, né? A gente tem também na Amazônia iniciativas muito fortes de comunicação popular, a gente tem um cenário de rádios comunitárias também, que é importante em todo esse contexto para a gente lembrar quando a gente pensa em desinformação. Trabalho na pesquisa, coordenando a pesquisa do Atlas da Notícia na região norte, e apesar do conceito que é sempre criticado em relação ao que ele literalmente quer dizer, que é deserto de notícias, eu advogo por uma outra leitura a partir da minha experiência, a partir da minha identidade cultural até, como amazônica. Eu costumo falar que um deserto é um bioma. Um bioma, ele vai ter vida, vai ter todo um ecossistema que funciona. Então, se a gente passa a olhar, por exemplo, as cidades que são classificadas como desertos de notícias na região norte, mas no Brasil, a gente não quer dizer que aquele lugar ele não tem nenhuma conexão com o resto do mundo, não tem nenhuma conexão com o seu contexto local, com os seus vizinhos, ou que não há nenhum tipo de cobertura jornalística sobre aquele lugar, ou que não existem, por exemplo, redes sociais onde as pessoas, a população daquela cidade consiga se comunicar. Não é isso que a gente diz. A gente diz que ali, naquela cidade classificada como deserto de notícia ou quase deserto de notícia, existe uma escassez de jornalismo local. Jornalismo local produzido naquele município, naquela cidade, naquela comunidade, por pessoas desse território, para as pessoas desse território. É isso, grosso modo, que a gente quer dizer. A gente não fala... no Brasil existem tantos desertos de notícias, essas cidades estão completamente desconectadas do resto do mundo. Não é isso. Então, eu acho bom a gente ter isso como ponto de partida para a gente pensar como, e em tudo que eu faço eu busco pensar a solução, porque eu acho que o problema, eles já estão bem estabelecidos, né? Como que a gente pensa a solução para desertos de notícias, para fragilidades, vulnerabilidades comunicacionais, vulnerabilidades informacionais, porque a gente tem todo um contexto de infraestruturas que inferem diretamente sobre esse cenário, mas também pensar como que a gente age sobre esses problemas, né? A partir dessa conexão com o território, né? Porque uma outra coisa que eu sempre falo a gente não pode esperar, por exemplo, que uma comunidade, um grupo de jovens daqui da periferia de Manaus vai se organizar para fazer advocacy contra os algoritmos do Facebook lá em Brasília, junto aos deputados e tudo mais. Não. O que a gente pode esperar é que, de repente, esse grupo se engaje em desenvolver alguma solução que ali na periferia, na zona leste de Manaus, vai fazer sentido. Eu acho que isso é muito mais produtivo. Eu acho que isso é olhar para o território como essa fonte de soluções, com o potencial que nossos territórios têm, sobretudo as periferias, né? E para a gente dialogar como esses conceitos, eles se materializam, eles se reconfiguram de modos diferentes em cada território, mas também a partir do uso que a gente faz, do olhar que a gente lança sobre eles, né? Enfim, não vou mais me alongar sobre isso, acho que a gente tem um bom papo aí pela frente. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Ótimas colocações de vocês. Eu já estou com várias perguntas aqui na minha mente,
Mas eu vou primeiro iniciar com algumas perguntas que nós elaboramos na COAR, né, em conjunto com a Marta, para vocês, para a gente começar a nossa conversa aqui. Primeiro, saber como é que a Agência Mural, né, e o CPA fortalecem essa representatividade das comunidades locais, né? Acho que o Paulo falou um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês aprofundassem mais nesse tema, né? Boa. A gente tem uma articulação que está muito direcionada inicialmente com esse correspondente local. Então, a nossa atuação nos territórios, elas partem muito desse jornalista, desse comunicador que aponta para a gente ter as pautas, as reportagens e a cobertura sobre um território. E por que a gente entende que essa é a forma mais importante da gente ter essa conexão? Porque é justamente quem vive num bairro periférico que vai ter muito mais noção das questões que envolvem o bairro, dos problemas que vive no dia a dia, do que é você pegar um transporte público complicado, do que é que você precisa fazer para chegar em casa, para você trabalhar, a rotina desgastante, mas também das coisas legais que estão acontecendo no bairro, das pessoas que são importantes e que vivem ali na sua região, de lideranças comunitárias que estão por perto, e a gente parte muito como fonte principal de todas as nossas histórias nos moradores. Então, todas as histórias que a Mural traz, elas têm como principal personagem o morador e não o especialista que vai vir falar sobre um determinado tema. E não é que a gente é contra falar com especialistas, né? A gente entende que há pautas e temas específicos que são importantes, há questões científicas, às vezes, que a gente vai precisar buscar alguém para entender algo que seja complexo, mas o principal foco é justamente na gente trazer as vozes de quem está morando num bairro periférico, de quem está na Brasilândia, de quem está em Paraisópolis, de quem está em Heliópolis, de quem está em várias dessas periferias que nós temos aqui em São Paulo e que tem uma população gigantesca, né? São distritos aqui com mais de 200 mil pessoas em geral, então são pequenas cidades que estão espalhadas pela capital e que não têm seus direitos respeitados e não têm suas histórias, muitas vezes, visibilizadas. E aí a gente acredita que tendo um morador que é jornalista, é um comunicador e traz essas histórias, isso ajuda a gente a ter essa primeira conexão e essa identidade com as regiões e com os territórios. Essa é a principal conexão que a gente tem. A gente tem discutido muito aqui como ampliar também esse trabalho, porque a gente é hoje exclusivamente digital, e isso é um desafio, você ser uma organização digital e chegar nos bairros que a gente atua, então você conseguir que as pessoas acessem o seu site, o seu Instagram, as plataformas, e aí isso envolve tanto diversos tipos de linguagem que a gente tenta experimentar, então nas redes sociais, no nosso Instagram, a gente tem uma linguagem visual focada em tentar atingir nossa audiência, a gente tem reportagens que estão no site, a gente trabalha bastante vídeo e a gente vai tentando se adequar a essas questões e desafios que envolvem, né, os algoritmos, o que é muito difícil, porque até partindo do ponto de que nós não cobrimos violência, né, não vamos falar de sangue nas redes sociais, por exemplo, é um desafio ter alcance, né, porque a gente sabe o quanto conteúdos com apelo emocional, de violência, agressividade, você vai ter muito mais alcance, e a gente sabe que tem muitas páginas que atuam com isso, né, inclusive nas redes sociais e inclusive em nossos territórios. E a gente entende isso, cada um está buscando sua forma de sobrevivência, sua forma de manutenção, mas não é uma bandeira que a gente não vai sair do que a gente entende como necessário e importante para atender o algoritmo. Então é um desafio grande conseguir fazer esse trabalho, e temos discutido muito como se aproximar mais também dos territórios, de a gente pensar em como fazer eventos que vão para além, né, das redes sociais, para além do nosso site, para além da notícia, mas de estar nos bairros, fazer conversa com os moradores, fazer encontros com eles, e aí entra aí em outras articulações que a gente vai tentando, dentro dos projetos que a Mural vai criando, a gente vai tentando também estabelecer essas conexões com os territórios, né, partindo dos correspondentes, muitas vezes, e buscando essa forma de conseguir ouvir os moradores, fazer pesquisa para entender como que eles estão recebendo nossos conteúdos, a nossa audiência, mas é muito árduo, é um trabalho que precisa ser feito constantemente e muito desafiador. A gente ainda acredita que pode chegar muito mais gente e que talvez a gente precise ampliar as ações offline para conseguir ter esse alcance.
tem um grande desafio, porque a gente tem aí conglomerados de mídia grandes, com dinheiro, fortes, e um monopólio também, né? Porque a gente tem um grupo de TV, por exemplo, um grupo de comunicação Globo, que tem vários meios de comunicação, né? Que tem vários tentáculos, está em vários lugares, assim, então meio que domina esse espaço. Então, é um desafio para o jornalista local, para o jornalismo comunitário, fazer esse tipo de trabalho, né? E aí, Jéssica, a gente queria que você falasse como é que a CPA, né, fortalece a representatividade aí em Manaus, né? A partir do trabalho de vocês, a representatividade das comunidades locais. Certo. Bom, o CPA não é um veículo de jornalismo, né? Então, a gente não produz reportagem, matéria. O nosso foco é outro. Apesar de trabalhar, sim, com as questões jornalísticas, mas a gente está mais... a nossa natureza é formativa, né? Então, a nossa forma de ter essa conexão com o território, de ter representatividade, é de que absolutamente tudo que a gente faz conectado com pessoas que fazem parte daquela realidade. Entendendo que as pessoas que compõem o CPA têm um contexto específico, que é da capital, do estado, onde tem infraestrutura urbana, onde tem conexão à internet, né, onde a gente goza aí de alguns privilégios que em outros territórios da Amazônia não se tem, né? Então, o que a gente busca, isso nós aprendemos com os povos indígenas, sempre que a gente chega com alguma proposta, alguma formação em algum território, a gente não chega com algo pronto. A gente tem uma ideia daquilo que a gente acha que é necessário ser feito ali e tudo mais. Mas a gente primeiro conversa com as pessoas, a gente dialoga, a gente explica e a gente ouve, sobretudo, para entender o que aquelas pessoas, o que aquela comunidade quer para si, né? E isso é muito importante porque a gente vê que isso tem um engajamento, uma aderência maior do que você chegar com um projeto pronto, que vai ser pontual, você está cumprindo ali. Muitas vezes isso é recorrente na Amazônia, projetos que não têm continuidade. E como Paulo falou, a gente trabalha muito mais offline do que online. Essa até é uma autocrítica que a gente fez ultimamente, de que a gente nem expõe tanto tudo aquilo que a gente faz. Porque para você criar laços que, de fato, dão resultados, que são frutíferos, a gente tem que se engajar mais no offline do que no online, nesse contexto local. A nossa forma de ter essa conexão, de ter essa representatividade, é sempre dialogar com outros grupos, com outros coletivos, outras organizações. Então, veja, por exemplo, a gente tem uma frente de atuação no direito digital, e a gente sabe que tem uma realidade que é comum a toda a Amazônia, mas tem contextos que são particularidades específicas. Então, eu não vou falar da minha experiência sobre alguém de Porto Velho, por exemplo, não posso, não é a minha realidade. Então, eu acho que tanto na comunicação popular, no ativismo, que é mais o que o CPA faz, quanto numa experiência como de Paulo, essa natureza do local, ela se dá muito pela identificação mesmo, como a gente se identifica culturalmente na vida e no mundo, e de respeitar essa conexão que se tem com o território, que não vai ser... eu costumo dar o exemplo de... nas oficinas sobre desinformação que a gente faz, eu costumo falar assim, olha, toda noite, se a gente deixar claro, o William Bonner vai entrar na nossa casa 8 horas da noite e vai dar notícias sobre o país todo. Mas veja, às vezes chega uma notícia que é de um assalto que aconteceu na rodoviária do Rio de Janeiro. É relevante, mas isso importa para o meu contexto? Vai fazer diferença no meu dia a dia? Não, né? Da mesma forma que muitas vezes a Amazônia só vai parar no Jornal Nacional, para a gente ficar no exemplo, quando os níveis de queimada, de desmatamento, estão absurdamente altos.
E a gente aqui, no Amazonas, pelo menos, a gente respira fumaça por meses, meses e meses e meses. E a gente não vê uma cobertura, por exemplo, que fale sobre o que a gente tem que fazer quando a temporada da fumaça começa. Eu preciso fechar a janela, eu preciso usar máscara, eu preciso lavar meus olhos. A gente não vê, não se tem sequer dados produzidos a nível local, da prefeitura, do governo estadual, sobre o impacto da fumaça na saúde da população. Então, quando a gente começa a puxar esse fio, né, vem aí um monte de coisa, que a desinformação ela se dá também pela falta de informação produzida. E aí, como o Paulo falou, a gente tem um discurso, o oficial, né, que são os cientistas, o poder público e tudo mais, e a gente tem uma população que está vivendo o impacto de certas situações. Então, com quem a gente quer dialogar, com quem a gente quer falar? A quem a gente precisa fortalecer, que a gente precisa fortalecer, né? Então, a gente sempre fala de a gente não tem o poder de dar voz para ninguém, as pessoas já têm voz. Elas são ouvidas ou não sistematicamente. Então, o que a gente procura é mostrar que a comunicação, na verdade, é uma estratégia política também. Então, a gente tem que se empoderar disso e partindo primeiro do princípio de que a gente precisa entender o ecossistema de informação, de comunicação, de jornalismo, que faz parte do nosso cotidiano. E por aí passa, desde William Bonner até entender por que eu não sei o impacto da fumaça pelo jornalismo de Manaus, por exemplo. É um pouco por aí que a gente tenta atuar. Certo. Eu tenho duas perguntas, uma para cada um de vocês. Primeiro, para o Paulo. Quando eu fiz o mestrado aqui na UFPB, eu pesquisei desinformação e os programas policiais, né? Que nós, no Intervoz, a gente usa o conceito de programas policialescos, que são esses programas que vão ao ar, acredito que em todo o Brasil, né, na rede nacional, mas também tem as afiliadas que têm os seus produtos. Aqui mesmo, João Pessoa tem uma emissora que tem 3 programas policialescos, de manhã, logo cedo, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da noite, sempre em horários nobres, né? E são programas que têm características, têm diversos problemas, e um desses problemas é a desinformação e também a violação aos direitos humanos, né? Como vocês da Agência Mural e Jéssica também atuam nessa questão da periferia, né, das pessoas que também acessam esses programas, como o Paulo falou, as pessoas veem o sangue, o algoritmo entrega isso, a TV também entrega, e a gente também tem esses policialescos saindo da TV e do rádio para as plataformas digitais, né, e as pessoas assistem, eles têm engajamento, eles têm uma série tem audiência, né? Tem audiência, por isso que estão no ar. Então, aí nos bairros que a Agência Mural atua, Paulo, como é que vocês fazem? Não seria competir a palavra, assim, mas mostrar, né, para as pessoas o prejuízo, os problemas que esses programas policialescos causam, né, para a realidade das pessoas. Porque, como Jéssica falou, lá em Manaus, a mídia nacional, ela coloca que só tem a notícia nacional quando tem uma fumaça que toma as proporções maiores, né? Mas não fala que isso é algo que acontece constantemente, como ela falou. E esses programas policialescos, eles só mostram justamente essa sensação de violência nos bairros periféricos, né? Os bairros periféricos são violentos, são inseguros, é chacina, é isso, aquilo, outro, e colocando também as pessoas que moram nesses lugares como criminosos, né? E também o que acontece também aqui em João Pessoa o que se diz na mídia, brigas de facções, e sempre o pobre, a pessoa pobre, o jovem negro pobre, periférico, que é assassinado, e fica por isso mesmo, não há investigação nesse sentido. Então, primeiro, como é que vocês trabalham essa questão da imagem, né? E tentando tirar audiência, digamos assim, desses programas a partir do trabalho que vocês fazem aí na Agência Mural.
É uma ótima pergunta, né? Porque, né? Mas ao mesmo tempo, como é que você, com seu estilingue, consegue combater o pessoal que está chegando com, não é, com seus tanques, granadas e todo um exército, né? É isso, né? Então, é absolutamente desigual tentar algum tipo de competição, né? A gente tenta, o que a gente entende que nós fazemos aqui, que acaba sendo importante, é que a mural, as pessoas muitos que passaram pela mural e que conheceram, entendem dessa importância, muitos estão hoje na imprensa e na grande imprensa. E isso ajuda a levar uma diversidade para redações e, querendo ou não, ajuda a mudar um pouco, não completamente, porque as estruturas são muito antigas, muito fortes e atuam numa mesma lógica já há bastante tempo, né? Mas você consegue trazer ali outras histórias, né? Você consegue ver em muitos veículos de imprensa as periferias também aparecendo, ainda muito timidamente, mas você vê elas aparecendo de outras formas, e isso tem um impacto, muitas vezes, de pessoas que vieram das periferias, entendem a missão que, por exemplo, a Mural faz, e não só a Mural, várias organizações periféricas e outros coletivos que atuam com jornalismo com responsabilidade sobre os territórios, eles ajudam a gente a mudar um pouco a pauta. A gente trabalhou muito tempo em parceria com com algum desses veículos e tentando levar isso. Então a gente chegou a ter, por exemplo, durante um ano a gente fez uma parceria com a Band, tentando levar a mural dentro de um jornal da Band, por exemplo, e foi uma experiência bem legal, durante o tempo que funcionou, foi interessante, mas aí depois até o próprio jornal acabou sendo descontinuado, tudo mais, a gente acabou, foi um período. Por muito tempo a gente esteve fazendo reportagens na Folha de São Paulo também, que foi importante para levar um pouco para outras audiências a importância de você discutir outros temas sobre as periferias, mas é muito desigual, né? A gente sabe que não é que o poder da TV ainda por mais que a gente tenha aí uma proliferação de plataformas, de possibilidades de consumo de mídia, a gente sabe o peso que a televisão tem, e essa coisa do martelar todos os dias que, né, periferias são violentas, que as pessoas acaba, tanto para as periferias como para a sociedade como um todo, criando essa grande geração de medo, né, que a gente tem vivido. É evidente que temos sim problemas de segurança pública, a gente sabe que precisa ser debatido e pensar como a gente pode ter soluções com relação a isso, mas há também um terrorismo praticamente com relação a como a gente vive, né? E isso é muito, muito triste, muito difícil de você trabalhar. O principal formato que a gente tenta é trazer, sem sensacionalismo, as histórias das periferias, trazer histórias que consigam criar a identidade das pessoas com seus territórios. Eu acredito que nos últimos 15 anos, não só por conta da mural, mas por conta também de uma mudança de perspectiva, as pessoas hoje, aqui em São Paulo, elas têm muito mais identificação com de onde é. Tinha um estigma muito grande, por exemplo, em entrevista de emprego, de falar que eu sou de um determinado bairro. Não acabou isso, mas eu sinto que houve um grande avanço com relação a isso, mas ainda é muito complicado, porque passa pelas audiências, passa pela falta de responsabilidade, passa por um discurso que já está muito formatado, e não tem muito, não vejo muito como que só, por exemplo, a gente conseguiria, por exemplo, né, conscientizar sobre essas outras coisas. Trazer as histórias diferentes já é realmente um grande avanço nesse sentido, né? Outro dia, até uma coisa que eu achei curiosa, tocando um pouco nisso, Mabel, não sei se vocês viram a série Sintonia, eu não assisti ela toda, tal. Foi baseada aqui numa periferia de São Paulo, é o cantor, trata da igreja, trata ali também. E aí tem um momento que tem um assassinato e eles convidaram o Datena para participar do programa, da série, né? E eu achei curioso a participação dele na série, porque meio que a série bate levemente nessa história, sabe? De os moradores falando que o jornal só vem aqui quando a polícia só vem trazer a história da polícia, né? Eu achei bem curioso essa conexão dele ter topado participar. Então, algumas pessoas eu sinto que recebem essa crítica e podem até, talvez, entenderem, talvez maneirarem o discurso. Só que ainda é muito pouco
perto da necessidade que a gente tem de avanços como sociedade, né? De entender também que tudo isso envolve muitas outras políticas públicas que são muito mais importantes do que, né, a história do bandido bom, bandido morto e tudo mais. E tem uma questão que Jéssica falou, que é justamente das vulnerabilidades informacionais, né? As pessoas têm dificuldade de acesso à informação. A gente vê que o Alaf-Elab, né, ele divulgou uma pesquisa, até a COA divulgou no seu site, também no Instagram, falando das desigualdades informativas no Brasil, né? Então, e a própria Jéssica falou disso também, né? A gente vive na capital, temos acesso a internet móvel, temos acesso ao Wi-Fi, né? Se não em casa, no trabalho, enfim, a gente tem essas condições. Mas, geralmente, quem mora na periferia tem essa dificuldade, né? Hoje mesmo, no meu trabalho à tarde, a gente foi para uma comunidade quilombola, né, finalizar um curso, lá entregar os certificados para as mulheres que fizeram um curso profissionalizante, e elas tinham acesso, por sorte, à internet, né? Mas ainda tinha alguma dificuldade para isso, né? E muitas não tinham a TV também, né? Às vezes se informavam pelo celular, e a gente sabe como a desinformação, ela circula bastante nos grupos do WhatsApp, né? Nos grupos de aplicativos de mensagens. E aí eu queria também que Jéssica comentasse essa questão dos programas policialescos aí na região norte, em Manaus, porque também esse filão é muito presente aí em Manaus, né? Inclusive, eu não sei se foi aí que surgiu um apresentador de TV, que também virou uma série, que era o Bandido na TV, né? Que ele era o apresentador e ele era o responsável pelos assassinatos que ele divulgava no programa dele, né? Então, essa série, que acho que é da Netflix, se eu não me engano, mostra justamente esse tipo de situação, né? Os caras vivem da tragédia, exploram a violência e dão soluções simplistas para a violência, né? Como essa questão do encarceramento, do punitivismo e etc. E aí eu queria que você falasse um pouco disso também, como é essa percepção. Acho que o Siqueira Júnior ainda está aí, né? Eu analisei o programa dele, ele morou aqui em João Pessoa de 2018 até 2019, 2020, ele foi para aí, né, e assumiu o posto do Wilson Lima, e aqui nós tivemos inúmeros problemas com ele, né, a gente acionou o MPF, fizemos uma campanha, fizemos algumas coisas no movimento feminista, mas ele foi para Manaus e o problema persiste, né, o cara responde a processo por racismo, por misoginia, discursos de ódio, foi condenado agora recentemente, tanto ele quanto a Rede TV, né, o programa dele saiu do ar nacionalmente, mas ele continua em Manaus, né? Então, como é que é essa relação do público? Como é que vocês fazem também para combater essa audiência, né, desses programas policialescos aí, o trabalho de vocês? Olha, não sei nem por onde começar, mas sim, eu recomendo a série Bandidos na TV da Netflix, que é sobre o documentário sobre esse programa que teve aqui, né? Acho que fez muito sucesso. Eu acho que foi anos 2000, talvez. É porque eu mudei para cá já não estava. Quando eu me mudei para Manaus já não estava assim. Então. 2019. 2019 tem aqui. A série, né? O programa mesmo, o auge dele foi nos anos 2000 e tal. Mas, sim, para ficar em dois exemplos, né? O Bandidos na TV, esqueci o nome original do programa agora, mas o Siqueira Júnior também, né? Como aí é um grande exemplo disso, mas a região norte, um contexto brasileiro, né? A região norte é muito, infelizmente, faz parte da cultura, de certa forma. Eu cresci assistindo minhas duas avós, na verdade, assistindo lá em Belém. Eu lembro dos programas até hoje, era o Barra Pesada, assim, na faixa do meio-dia, Barra Pesada e Metendo Bronca. Assim, nunca vou esquecer. Mas eu vou te falar que a gente não atua diretamente pautando os programas policialescos. A gente tem uma mentalidade de entender, na verdade, fazer com que as pessoas entendam que a gente vive
dentro de um ecossistema midiático, que vai ter os programas policialescos, o Jornal Nacional, vai ter as redes sociais, e vai ter toda uma estrutura de comunicação que existe independente de nós. O que a gente busca o que a gente tem como propósito é principalmente entender o que essas pessoas, as pessoas de periferia, eu falo das periferias urbanas de Manaus, mas de grupos marginalizados de modo geral na Amazônia, o que elas entendem como desinformação sobre si mesmas. Nesse processo é muito importante ouvir, porque no processo desses grupos falarem o que eles enxergam, inclusive historicamente, que há uma desinformação sobre eles, eles compreendem o processo de desinformação. Então, por exemplo, a gente tem uma formação que chama Solução Vem do Território, que é justamente sobre desinformação, onde a gente pergunta, né, para, enfim, comunidades quilombolas, indígenas, enfim, onde a gente faz atividade, qual é a desinformação, né, sobre o seu grupo, sobre a sua comunidade, sobre o seu bairro, que existe há muito tempo. E aí vem o retorno, principalmente, né, de comunidades marginalizadas nas periferias urbanas, desse tipo de programas. Só que a gente fala assim, olha, não depende exatamente da nossa vontade de combater esse tipo de programa. O que a gente pode fazer é com que você entenda que isso é um problema, que é uma desinformação, que alimenta uma desinformação que, na verdade, tem raízes racistas, misóginas, xenofóbicas até, homofóbicas. E o que a gente pode fazer para que mais pessoas tenham essa consciência? Porque no contexto do CPA, eu não acredito que a gente tem como lutar contra um Siqueira Júnior da vida. A gente não tem nem advogado trabalhando para a gente para responder um processo. A gente teria que recorrer a parceiros para isso, assim. Então, a gente não vai encampar uma luta que a gente não tem condições de encarar. O que a gente acha que é muito mais produtivo do ponto de vista do que a gente propõe é que as pessoas entendam que aquilo que elas ouvem a vida toda é desinformação, né? E que isso seja replicado, pelo menos que seja numa comunidade dentro de um bairro, já é alguma coisa, né? A gente pensar num contexto macro assim, a gente não consegue alcançar nem resolver esse problema. Manaus tem um contexto muito específico, não só Manaus, né, mas de uma tendência, né, a gente viveu assim nos últimos anos situações muito bizarras, inclusive por causa das facções, da reconfiguração das facções no território nortista. A gente sofreu ondas de desinformações muito sérias. Em 2017, por exemplo, quando teve um massacre num presídio daqui, todo dia parecia que a cidade estava sitiada, e todo dia aparecia uma avalanche de fake news dizendo, olha, os presos que fugiram invadiram, sei lá, a Universidade Federal, então, por lá pela Universidade Federal. E era mentira, assim, de repente começava uma correria no centro, e aí diziam, olha, então, os presos que fugiram estão fazendo arrastão lá no centro, e não era verdade isso, não estava acontecendo isso, né? Então, a gente busca atuar de forma pedagógica, dizendo assim, olha, se você recebe uma informação como essa, o que você tem que fazer? Né? Você vai acreditar, você vai repassar, você vai desconfiar, o que você vai fazer? Mas sempre entendendo que nesse ecossistema enorme de comunicação que a gente vai ter um determinado alcance. Quem a gente quer alcançar e como a gente quer alcançar. Porque se fosse depender de vontade, né, a gente, enfim, nem teria esses programas. E buscando também
que é um dos tripés do CPA, que é direitos humanos, de explicar. A gente já ouviu muito, assim, é o direito dos manos, né, que vocês estão falando aí, esse tipo de coisa, cadê eles, não sei o quê, e aí a gente vai, tipo, me diz aí, o que tu acha que é direitos humanos? Você acha que é uma pessoa? Você acha que é um grupo de pessoas que vai chegar aqui de terno, paletó, gravata, com os seus direitos ou direitos de apenas algumas pessoas? Então, vamos fazer um exercício aqui de ver o que está na Declaração dos Direitos Humanos? Então, tem um pouco disso também, desinformação se combate com informação que já existe, na verdade, né? A gente não está inventando roda nenhuma. Mas é um pouco isso, assim, a gente vê a piada do CPF cancelado, sim, super naturalizada, por exemplo, que eu acho, se eu não me engano, é uma coisa do Siqueira também. E é uma mentalidade que continua. A gente vê, assim, inclusive, veículos estabelecidos, veículos de jornalismo relativamente sérios e razoáveis, reproduzindo esse tipo de discurso. Assim, a gente teve o caso da Didia, que era a sinhazinha do boi garantido, que é uma parte, né, cultural importante do Amazonas, que teve uma morte muito trágica, decorrente de abuso de drogas, e aí se criou uma cobertura assim, extremamente desumanizante em cima disso, inclusive em jornais, enfim, com expediente, com sustentabilidade financeira, com tudo isso que o jornalismo local às vezes quer e não tem. É isso. Certo, Jéssica, obrigada. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para a Jéssica, para o Paulo, fiquem à vontade para perguntar, levantem a mão ou então falem aí no microfone, porque eu estou no celular, pode ser que eu não veja que alguém tenha levantado a mão aí para fazer uma pergunta, certo? Então, enquanto isso, a gente vai dando continuidade aqui às perguntas feitas pela Coar. E aí eu queria que vocês falassem também, que vocês comentassem de que forma, né, esse jornalismo local, que muitas vezes não tem financiamento, não tem apoio, luta para se manter, depende de colaboração de amigos, muitas vezes, né, não tem patrocínio, contribui para o combate à desinformação nas periferias, né? A gente vê que a desinformação ela tem cada vez mais um alcance muito, muito forte, né? As pessoas também têm as suas crenças, né? Têm as suas convicções, digamos assim, o que é que elas veem, e muitas vezes a gente parece que está dando murro em ponta de faca, como se fala popularmente dizendo, né? Estamos ali fazendo isso, levando a informação, mas a pessoa acredita naquilo que a emoção, que a crença dela diz, ou que a religião diz, enfim. É um trabalho bastante difícil, né, de fazermos. E como é que esse jornalismo local, que não tem apoio financeiro, que muitas vezes está ali na batalha para se manter, consegue combater a desinformação que está presente, às vezes na TV, no rádio, que tem uma dimensão muito maior, e principalmente nas plataformas digitais? Eu acredito que tem. Foi bom até que você tocou nesse ponto, Mabel, porque acho que tem certos casos que realmente não há o que fazer, e a gente também precisa entender isso, né? Com relação às crenças muito afloradas, aquela questão de, né? Se você quer acreditar em determinada coisa, você vai acreditar, mesmo que ela não faça sentido e mesmo que ela não seja verdade. Então, em alguns casos, a gente não tem muito instrumento para conseguir combater, né, para todas as pessoas. Mas acho que há uma grande parte da população que ainda é muito, que não é necessariamente a questão da crença, mas sim a questão de receber a informação de uma pessoa que ela confia e por conta disso ela acreditar naquilo que ela recebeu por WhatsApp, recebeu pela internet, e um grande desafio, porque os meios de você fazer essa desinformação, eles vão se multiplicando, né? Então, o que é a desinformação há 6 anos não é mais a desinformação de hoje, né? Então, o que funciona tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a gente também pode ficar um pouco tranquilo com isso, porque às vezes, né, aqueles posts de eleição de 2018 não vão ser tão úteis agora, mas você evoluiu, você criou outras coisas, né?
Tem a inteligência artificial agora, né? Tem a inteligência artificial. O ano que vem é a questão do uso do deepfake e tudo mais. Isso vai ser uma questão muito complexa para a gente entender, explicar para as pessoas o que é isso, que aquilo é uma brincadeira, tudo mais, porque hoje eu fico pensando muito, estão usando muito deepfake para brincadeiras, né? E muita gente pode cair tranquilamente de que aquilo ali é real. E se você usa não para brincadeira, mas para algo mais sério, e com as plataformas nesse momento não querendo regulamentar nada, não querendo tirar do ar conteúdo, estão querendo mais uma liberalização de todo tipo de fake news possível, é um desafio muito grande. O jornalismo local, eu acho que ele é fundamental para combater essas falsas informações, as informações desvirtuadas, mas que acredito que funciona em especial para questões muito sensíveis ao dia a dia da população, ao dia a dia das pessoas que vivem nas periferias, né? Então, o tempo da pandemia, por exemplo, eu acho que foi uma época muito difícil, né, para todos nós. Foi difícil para todo mundo, evidentemente, mas com muitos desafios específicos para quem atuava com jornalismo, né? Porque você tinha a questão tanto dos seus próprios familiares, quanto a questão da vacina, que a gente teve que explicar o que é a vacina, como que ela funciona e a importância dela. A gente teve que trazer informações sobre auxílio emergencial, porque também naquela época era a principal necessidade de renda e havia muita coisa circulando de forma equivocada, sabe? E algumas dessas coisas que até geravam mais contágio, né? Vai para a fila agora, vai para a fila do banco, vai para não sei o quê. Então, acho que as questões que são mais sensíveis, né, com relação ao dia a dia, elas têm o jornalismo local consegue atuar um pouco mais e consegue, até pela confiança de estar perto, pela confiança de ser pessoas que estão ao nosso redor, de a gente conseguir trazer informação e explicar como que isso tudo funciona. Mas com esse desafio que você trouxe também em relação à sustentabilidade, aos recursos, nem todas as organizações vão ter recurso para fazer checagem. Checagem é algo que exige investigação, exige recurso, e não é um caminho que eu vejo muito simples para organizações que estão nas periferias. Eu acho que as organizações, elas às vezes atuam muito mais nessa ponta que é do acesso à informação, né, de garantir, ampliar o acesso à informação, de combater a desigualdade informacional, e que com isso você conseguir ajudar com relação à desinformação. Eu acho que tem muito mais a ver com como a gente consegue que as informações cheguem nas pessoas, a informação de qualidade, para que elas saibam que aquilo é uma coisa e não é outra que ela está recebendo no Zap em algum outro lugar. Então, esse é um grande desafio e que acho que o jornalismo local consegue contribuir mais. Vejo que tem muitas iniciativas, em especial em conjunto, em colaboração, que conseguem trazer um pouco disso. A Moral, há algum tempo, eu tinha deixado isso para depois, mas a Moral, ela fez um projeto específico de checagem nas eleições de 2022, chamado Papo Reto no Zap, que era a ideia de criar comunidades em alguns territórios, receber as demandas dos próprios moradores, checar essas informações, essas possíveis desinformações, e devolver por WhatsApp para que as pessoas pudessem replicar com suas próprias comunidades. A gente fez isso em parceria com a Lupa, não é, em um projeto que o próprio WhatsApp acabou financiando. Então tem um pouco desse papel, né? A gente precisa também convencer as plataformas da necessidade de apoiar o jornalismo, de apoiar o jornalismo local, e de como a desinformação é perigosa, o quanto ela pode ser ela pode ser fatal em muitos casos, e como é necessário que a gente tenha instrumentos e ferramentas e recursos para fazer um trabalho que chegue nos territórios. Passou um helicóptero muito perto agora, mas acredito que tem isso. A gente precisa dessa responsabilização maior também das plataformas, porque senão é muito esse enxuga-gelo, e é a questão do presencial novamente, né? Acho que a gente precisa restabelecer muito as conexões com as pessoas. Elas não é algo tão, não dá para simplificar de que as pessoas por falta de inteligência ou por falta de interesse. Não é isso. Há muitas pessoas que são simplesmente
enganadas porque confiam em quem está próximo, recebeu aquele conteúdo e tudo mais. E aí a gente vai ter que avançar muito com esses desafios que vêm pela frente aí com as novas ferramentas. Jéssica, e como é que a CPA faz com esse jornalismo local, né? De que maneira o jornalismo que vocês fazem contribui para o combate à desinformação nas periferias aí de Manaus? Certo. Então, eu vou falar mais como pesquisadora, porque o CPA não produz jornalismo, né? A gente atua de outras formas. Como pesquisadora, inclusive, do Atlas da Notícia, né? Eu também estou trabalhando como consultora num projeto da SECOM, que está mapeando mídias periféricas e tentando entender quais são os desafios, quais são as necessidades, as demandas. É um contexto todo muito complexo, assim, eu posso estar falando de um cenário que não é exclusivamente amazônico, mas o que eu tenho percebido nos últimos anos como pesquisadora é que o jornalismo local ele também é vetor de desinformação justamente por conta da falta de sustentabilidade financeira. O que isso quer dizer? Com pouco recurso, a saída que muitos portais, sites, veículos pequenos encontram para alguma produção contínua de conteúdo é reprodução de release das assessorias, das agências, né? Então, enfim, existem pesquisas acadêmicas sobre o quanto que isso prejudica do ponto de vista de informação das pessoas, mas a gente vê isso, né? Eu vejo isso particularmente aqui no Amazonas, do jornalismo local como vetor de desinformação, principalmente nas questões socioambientais. Eu vou dar um exemplo que eu costumo também dar. A gente tem no município chamado Altazes um interesse muito grande de exploração de esqueci o nome do mineral, potássio. De exploração de potássio numa região onde tem comunidades indígenas. Então, né, o problema está dado. E aí a gente tem, de um lado, um governo estadual que tem interesse nessa exploração, com a justificativa histórica, né, de muitas coisas que foram feitas na Amazônia, que isso vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego, vai trazer dinheiro e tudo mais. E aí, a Rede Amazônica, que é afiliada da Globo aqui no Amazonas e em outros estados da região norte, um dia, no Jornal do Meio-Dia, veicula uma matéria sobre a exploração do potássio, onde são ouvidos apenas parlamentares pró-exploração, parlamentares, inclusive, com acusações de... eu esqueci o nome dela, uma parlamentar indígena, acho que ela foi até caçada, acho que é do Amapá, que foi ouvida. Enfim, com implicações, outras implicações que, né, deixam ali alguma dúvida sobre aquela opinião que está sendo dada. A gente teve, por exemplo, o senador daqui, Plínio Valério, que esteve à frente da CPI das ONGs, né? E a gente viu uma enxurrada de desinformação sobre ONGs no jornalismo local nesse período, em decorrência muito da reprodução de conteúdos de assessoria do senador, por exemplo. E aí, nesse dia, beleza, a reportagem lá veiculou, eu já fiquei assim, bom, não mostrou nenhum contraponto, né? Nenhum questionamento, nada, beleza. E aí, na sequência, entra o governador numa entrevista ao vivo, sendo, assim, perguntas muito do ponto de vista positivo mesmo, assim, como se o único caminho fosse aprovar a exploração e que a única pedra no sapato seriam alguns indígenas que estavam discordando, não todos. Daí você já vê uma estratégia racista, por exemplo, que é o divisionismo entre as comunidades, né? Então, isso é só para ficar num exemplo de como o jornalismo local, por falta também, eu não vejo outro fator que pese tanto, a sustentabilidade financeira, porque se, por exemplo, eu bato muito na tecla da política pública,
Se a gente tivesse uma política pública, um fundo, não sei o que isso tem que ser pensado ainda, que desse essa segurança financeira para veículos locais, de modo que os jornalistas pudessem ser pagos dignamente para produzir reportagens, talvez a gente não tivesse um cenário tão complicado e perigoso como esse. Porque qual é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente fala sobre quando uma pessoa está ensinando uma pessoa a checar uma desinformação? Procure um veículo de notícias, né? E aí, a nossa preocupação é justamente essa. Bom, se você tem um ecossistema de informações de mídia como o de Manaus, que está amplamente ancorado na reprodução de releases, a gente tem um problema muito sério. Porque um release é uma peça de propaganda política, não deixa de ser. Então, veja, eu tento ser otimista na medida do possível, mas é complicado, a gente tem que olhar para isso também. E eu não acho que seja. Eu não gosto de fazer o jogo do bom e o jogo do mal, não acho que são pessoas que são mau caráter e estão fazendo isso de propósito, estão a serviço de alguma coisa. Eu acho que a raiz disso tudo é a falta de recursos para jornalismo local e de nós, como brasileiros, entendermos o jornalismo como um serviço público que é necessário e que precisa, portanto, também ser financiado, seja publicamente, seja de outras formas. Alguns editais e financiamentos, por exemplo, eu critico, porque quando você vai pensar em algum tipo de repasse de recurso para jornalismo local, você tem que levar em consideração o contexto daquele jornalismo local. Então, eu já vi, por exemplo, editais de Big Techs para jornalismo local que o recurso foi parar em grandes empresas de grande porte, entendeu? De conglomerado mesmo, assim, se saindo como jornalismo local. Eu falei assim, bom, beleza, você tem aí uma questão de alcance, que de fato é local. Mas se você vai pensar na natureza do jornalismo, não é jornalismo local, mas está recebendo recurso como jornalismo local. Enquanto tem pessoas, por exemplo, em, sei lá, Tabatinga, que tem uma internet muito precária, que mantém uma rádio web, assim, do jeito que pode, com anunciantes locais, entendeu? Com a exposição também à violência muito maior, que poderia estar recebendo um recurso desse e não está. Porque aí vem muitas barreiras. Tem que ter CNPJ, muitos não têm. Tem que ter equipe, muitos veículos são equipes de um só, a redação é uma só pessoa, que também é o contador, que também é o administrador, que também é tudo, faz tudo, né? Então, quando a gente olha para o jornalismo local, enquanto estratégia de combate à desinformação, a gente tem que olhar para essas coisas também. E eu acho que a gente vai chovendo molhado enquanto a gente não conseguir se organizar enquanto campo, enquanto meio profissional, para pensar como políticas públicas e outros tipos de repasses de recursos via terceiro setor, via filantropia, via empresas, como que a gente pode, de fato, chegar em quem está na ponta. Porque, para mim, não é suficiente um veículo que receba um recurso estando localizado em Manaus, mas que está reproduzindo coisas assim que são, no mínimo, questionáveis e estão ligados a grandes empresas também. Isso, para mim, não é fortalecer jornalismo local. Pelo contrário, você está financiando uma desigualdade entre iniciativas de jornalismo muito, muito significativa. Mas, enfim, é um pouco do cenário que eu vejo por aqui. Aqui em João Pessoa também a gente passa por esse problema, né? A maioria não temos jornal impresso, só tem um jornal impresso, que é o Jornal do Governo, a União, que é onde a gente consegue emplacar algumas pautas progressistas, digamos assim, mas a maioria é site, né? E que reproduz muito release oficial.
muito mesmo, assim, até porque eles dependem disso, a gente vê lá no site o bannerzinho, né, do governo, da prefeitura, de empresas, enfim, né. Por exemplo, aqui no Nordeste, aqui em João Pessoa, na Paraíba, no interior principalmente, a gente está tendo a chegada das energias renováveis, né. A instalação dessas usinas, essas empresas multinacionais, chegando no interior com desinformação, né, para o agricultor familiar. Olha, eu vou comprar sua terra, eu vou arrendar, você só assina um contrato aqui, né, e aí nisso a pessoa recebe 10 mil reais, você de repente se encanta, você está com a dívida, ou você está precisando daquele dinheiro para alguma coisa, e você sai da terra, e é isso que está acontecendo também aqui, né, e houve uma cobertura da mídia também, de incentivo a esse tipo de questão, né, porque é desenvolvimento, é emprego, é renda, mas não se fala das consequências que essas empresas deixaram nesses territórios, né? Destruição do meio ambiente, mulheres que foram estupradas, que foram violentadas por alguns homens que chegam para trabalhar lá, né? Até essas crianças que nascem dessa violência são chamadas de filhos do vento, né? Então, tudo isso que causa no território, né? A destruição daquele território e a retirada do agricultor do seu local, né? Do seu território, né? Da sua casa, ou os que ficam lá quando a torre é instalada, muitas vezes, no quintal da casa daquele agricultor, a Caritas, tem um trabalho muito bom, tem alguns vídeos publicados no YouTube, no canal da Caritas, quem quiser assistir, ver essa realidade, que a casa fica totalmente rachada, as pessoas desenvolvem problemas de saúde, depressão, problemas de audição, enfim, e não conseguem sair, porque ali é a morada delas, elas não têm para onde ir, né? E as empresas, a gente não sabe para onde vai essa energia, a gente não sabe para onde vai isso, e vem aqui explorar mais um novo colonialismo, né? Mas a gente tem aqui uma pergunta do Maurício, né? Maurício Max. Prazer participar dessa conversa com Jéssica, Paulo e Mabel, né? Tá aqui, Paula. Paulo, imagino que você teve bastante desafios para emplacar a agência Mural no início, né? E ele fala que tem um projeto com a mesma finalidade em Manaus, chamado Periferia Respira. Se você quiser falar mais, Maurício, sobre o projeto, também seria importante para a gente trocar aqui mais uma ideia. E aí a pergunta para o Paulo, queria saber como você expandiu o projeto e passou a ter apoio como alternativa de fonte de renda e dos seus colaboradores no início. Boa, boa, Maurício. Que legal saber, conhecer que tem um projeto assim em Manaus, muito legal, a gente fica bem feliz. É muito necessário que tenham iniciativas por todo o Brasil, evidentemente, e a gente fica contente quando encontra, né, em outros estados ações do tipo. Então, eu sou um dos cofundadores da Mural, então são muitas pessoas que ajudaram e articularam para que a Mural exista até hoje, que ela consiga ter um financiamento, consiga ter uma sustentabilidade aí, mas é um trabalho que ele acaba sendo contínuo e a gente não para de ficar pensando em como que a gente consegue recursos para manter o time para o próximo ano, né? Então, é muito desafiador. No começo, a gente teve um início completamente voluntário, então, por 8 anos, a gente não teve recurso para ter um time fixo, por exemplo. Então, a gente recebia por reportagem que a gente publicava num blog que estava hospedado na Folha, sabe? Então, e recebia pouquinho ali por reportagem. Mas as pessoas que faziam parte do projeto desde o começo sempre se reuniam, se conversavam, foram criando laços. E nessas discussões a gente foi pensando como é que a gente faz para conseguir ter uma estruturação, para a gente se tornar uma agência, né? Então, inicialmente, lá em 2015, a gente buscou se formalizar, conseguir um CNPJ, uma formação, uma questão jurídica específica para conseguir buscar recurso. Hoje a Mural, por exemplo, ela é uma associação sem fins lucrativos, então lá atrás a gente pensou que esse era um formato que seria possível para captar recurso de organizações estrangeiras e brasileiras, enfim. E a gente conseguiu ter esse primeiro aporte para ter ali um ano de trabalho em 2018. 2018 foi quando a gente largou os trabalhos, porque até ali todo mundo trabalhava em outras redações e ajudavam na Mural, e atuavam junto na Mural. Naquele momento, 5 decidiram largar os empregos e abraçar a ideia da Mural,
e desde então aí a gente conseguiu trabalhar 100%, né, na Mural, e pensar tanto novos projetos, pensar em diversificar as receitas, porque tem isso, né? A gente teve um primeiro aporte de um financiamento, e aí a gente precisava, bom, mas esse financiamento vai acabar um dia, a gente vai precisar de outras receitas, de outras organizações, de outras ideias. Então a gente vem buscando tanto criar novos projetos, criar novas ações, quanto, e até, por exemplo, que eu comentei lá no começo, a criação do Clube Mural foi também pensando nisso, porque a gente já fazia, a gente sempre buscava novos correspondentes, mas hoje a gente entendeu que o programa de correspondentes pode, às vezes, receber um apoio financeiro e isso ajuda a pagar as contas lá na frente. Então, a gente hoje conseguiu um apoio para os últimos 2 programas de correspondentes. E a gente está nessa. Então, coisas que a gente já faz, a gente aprendeu também a monetizar, a entender isso como um projeto específico e a tentar encontrar um parceiro que case esse match. Mas é muito difícil, porque às vezes vai ter momentos que você vai precisar dizer não, porque foge das suas características. A gente já teve que dizer não para financiadores, para empresas que queriam, de alguma forma, interferir editorialmente, e aí depois a gente teve que dizer não. Então, são muitos desafios mesmo, mas essa chave da formalização, ela ajudou a gente a conseguir dar os primeiros passos e ir buscando outras formas de sobreviver e conseguindo mais receitas, sabe? É um desafio bem grande, e foi muito tempo para que a gente conseguisse se amadurecer, assim. Não foi também uma coisa do tipo que eu até brinco. Quando a gente começou lá em 2010, não foi a gente vai ser uma agência de jornalismo lá em 2020, né, tal. Não teve esse momento, assim, lá atrás. As coisas muitas vezes vão acontecendo, e aí, conforme foi amadurecendo, a gente, bom, vamos dar esse passo, vamos ver como a gente consegue recurso e vamos ver o que a gente precisa fazer para ter outros projetos e manter uma equipe. Obrigada, Paulo. Alguém mais tem alguma pergunta para Paulo, para Jéssica? Então, eu vou fazer mais um aqui. A gente está falando das plataformas digitais, de desinformação, e aí eu queria perguntar para a Jéssica, Paulo também fica à vontade também para comentar, sobre as plataformas digitais e o apoio que elas oferecem para alguns jornalistas independentes, digamos assim, jornalistas locais, alternativos. Mas, recentemente, o CEO da Meta, por exemplo, né, que tem o Facebook, Instagram e o WhatsApp, eu não sei se tem mais algum, não me lembro agora, que é o Mark Zuckerberg, ele mostrou, né, o alinhamento dele, declarou, assim, escancarou o alinhamento, né, dessas plataformas com a extrema-direita, né, inclusive estava na posse do Trump, né, não só ele, como os outros também, que são os CEOs, os proprietários dessas plataformas. Então, como contar com o apoio dessas plataformas, que elas já demonstravam esse alinhamento com violações de direitos humanos, né? E agora, mais do que nunca, mostraram, né, nas suas políticas, na mudança de políticas, né, de permissividade, de discurso misógino, racista, transfóbico, né, de ódio mesmo em relação aos grupos vulnerabilizados, a indígenas também, com o discurso da liberdade de expressão. Então, como utilizar esses recursos é confiável, como atuar em parceria com as plataformas, diante desse alinhamento que eles têm, né, com a extrema-direita, e que vão contra as propostas do jornalismo alternativo, independente. Bom, da nossa parte, não tem parceria, não. Assim, eu acho que a gente parte muito do ponto de vista da segurança digital. Uma pergunta que a gente faz quando a gente está nas nossas atividades de formação é se a sua iniciativa é totalmente dependente das plataformas digitais. E aí vamos supor que é como a gente viu nos últimos anos, é algo que pode acontecer, vamos supor que essa plataforma saia do ar, né? O que você vai fazer? Como que o seu veículo sobrevive? Como que o seu coletivo sobrevive? Quais são as medidas de segurança que você toma, levando em consideração todos esses fatores das plataformas digitais? Então, o que o CPA busca fazer é muito mais dar informação, dar fundamento para que essas decisões sejam pensadas de forma estratégica, entendendo que muitas vezes não tem para onde fugir, não tem para onde correr, né?
principalmente quando a gente pensa nas iniciativas que estão, sobretudo, estruturadas digitalmente, online, né, no universo online. Não tem muito como fugir, mas, bem, já que a gente não pode fugir, talvez a gente possa fazer isso com um pouco mais de segurança e estratégia, né? Então, a gente busca atuar dessa forma. A outra forma que a gente busca atuar é pelo ativismo mesmo dos direitos digitais, né? Então, a gente tem uma atuação forte em relação, por exemplo, ao campo de governança da internet, de pautar regulamentações, políticas públicas, tudo que envolve o contexto de direitos digitais, a partir da perspectiva do território, que no caso é o nosso território amazônico. Então, por exemplo, nesse mesmo campo, a gente tem um problema que a gente tem altos índices de falta de conexão, de infraestrutura para conexão na Amazônia. Por outro lado, surgiu como a grande solução os satélites de baixa órbita, principalmente a Starlink do Elon Musk, né? E essas estruturas de conexão foram ainda são, na verdade, utilizadas, por exemplo, por garimpeiros. Mas são elas que possibilitam também que comunidades indígenas, comunidades quilombolas, enfim, diversas comunidades se conectem à internet. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai abolir a Starlink por causa do dono? Se, por outro lado, a gente está tendo um direito que a gente tem, que é o direito à comunicação, por causa dessa conexão, o que a gente faz? Então, a gente atua muito mais pelo uso crítico dessas plataformas e infraestruturas do que simplesmente... eu não acho que existe, no nosso caso, possibilidade de parceria, né? E mesmo financiamento, qualquer coisa do tipo. Então, a gente tenta advogar pelo uso crítico, né? Nem a proibição, nem libera geral, a gente vai usar isso de forma consciente e crítica, que é o que a gente pode fazer. Paulo, você gostaria de comentar? Como usar as plataformas, trazer o algoritmo ao nosso favor, digamos assim. Acho que a gente tem que entender, às vezes, o algoritmo ao nosso favor. Talvez existam momentos específicos que a gente possa usar estratégias que façam sentido. Eu acho que na grande maioria das vezes não tem, mas um exemplo bem triste, né, na verdade, a gente teve um alcance muito grande com o post, porque ele foi publicado muito rápido sobre, eu não sei se vocês viram o que aconteceu aqui no metrô de São Paulo, um passageiro que ficou prensado na porta, tudo mais, né? Então a gente conseguiu fazer ali uma publicação rápida sobre isso e sobre como e não, porque havia ali até aquele momento a questão de colocar a culpa no moço, né? Na pessoa, como se não fosse também a questão de tudo que acontece, da pressa, da falta de segurança, e foi um post muito focado, uma crônica que a gente publicou e depois a gente fez uma reportagem também, muito focada na questão de como a rotina do trabalho, ela leva a isso, a você se desesperar, a uma pressa, você não ter muita escolha. E ele repercutiu muito na plataforma, porque era o assunto do momento, era uma coisa muito grave, né, que aconteceu, que todo mundo sente na pele, e não foi sensacionalista, não foi um post muito delicado, sabe, que teve um alcance muito grande por conta disso. Então, tem esses elementos, né, tem esses momentos que a gente precisa identificar muito rapidamente que pode ser útil para a gente levar as mensagens que a gente considera importantes, mas que é desafiador também, porque não depende sempre de coisas muito grandes, né, de coisas muito complicadas, né, e muito delicadas, né. E só também uma outra coisa, com relação às plataformas, até isso é interessante, né? Elas mudam, né, com muito tempo, né? Então a gente já teve um momento que o Facebook, a gente fazia uma live lá, funcionava há muito tempo, né? Isso daí
há uns 10 anos funcionava, aí eles fizeram a mudancinha lá no algoritmo, não funcionou mais, e aí quem apostou nisso parou de apostar, vamos apostar em outra coisa, aí vem o Web Story, vamos fazer o Web Story, porque o Web Story dá uma audiência, e hoje não funciona mais. E a gente sabe que amanhã pode não funcionar o que a gente está fazendo hoje, e a gente precisa estar pronto para isso, entendendo isso, então não tem realmente muito como entendê-lo como um aliado, não tem. A gente tem que saber, a gente tem que ter resiliência para jogar o jogo de hoje, se preparando para mudar quando for necessário a estratégia. É sempre isso. Continuar nessa metamorfose, né, contínua com relação às formas de conteúdo. E eu também não posso ser hipócrita. Houve momentos, né, que essas organizações, que alguma dessas plataformas ajudaram, né? Então a gente já conseguiu projeto com o Facebook. A gente fez uma redação em Salvador, com correspondentes de Salvador, que se tornou uma organização própria de Salvador hoje, que chama Entre Becos, que é uma newsletter que cobre as periferias lá de Salvador, porque a gente passou no projeto específico lá, conseguimos um recurso e investimos nisso e foi muito legal. Só que é isso, como você trouxe hoje, a Meta, hoje não é uma coisa que a Meta faria. Hoje você não consegue nem mandar um e-mail, né, para alguém, achar alguém da Meta para te responder. Se roubaram sua conta, boa sorte, não vai acontecer. A gente tem que tentar sempre conseguir extrair o máximo possível e levar as nossas coisas quando a gente consegue essas oportunidades, mas com muita cautela e sabendo que tem muito mais interesse deles em ter algum tipo de imagem do que boa ação, do que interesses honestos, do que, né, essa vontade mesmo de uma democratização. A gente tem que aproveitar as oportunidades e fazer com que o nosso discurso chegue, mas sabendo que não é o interesse das plataformas é outro, e a gente tenta hackear, né, o sistema para, por dentro, conseguir provocar mudanças. Mas a gente sabe que no dia que é o botão deles, que é a hora que eles decidirem, vai ser outra coisa, vai ser outra coisa. Não podemos nos render que é só isso que vai funcionar, né? Exatamente, concordo plenamente com vocês. A gente tem mais uma participação aqui, do Domingos Augusto. Ele fala do TCE, né? Acho que é o Tribunal de Contas do Estado, do Espírito Santo, não sei, Domingos, me corrija se eu estiver errada. E ele fala do uma cartilha, né, de um guia que eles fizeram para proteger, né, as redes sociais do meio corporativo, proteger da desinformação e dos golpes, e também orienta os usuários iniciantes do Instagram, e ele coloca aqui o link do guia, né, nos comentários aqui, quem quiser, no chat, quem quiser baixar, está lá o download que o Domingos disponibilizou para a gente. Maurício levantou a mão. Olá, pessoal, boa noite. Paulo, a sua resposta foi muito importante para mim, porque eu já acompanho a Agência Mural há algum tempo, a Agência Mural e também o Voz das Comunidades, né, do René Silva no Rio de Janeiro. Já cheguei a conhecer o René Silva também, a gente troca mensagens, e você falou que você passou 8 anos para conseguir ali ter uma estabilidade com o seu projeto, para que você trabalhasse diretamente com o seu projeto. E eu estou tendo justamente essa dificuldade, né? Já estou há 2 anos e estou justamente no trabalho falando disso, né? E essa divisão sempre acontece. Mas eu gostaria de agradecer e fazer a pergunta para a Jéssica também, que é daqui de Manaus. Já vi algumas apresentações da Jéssica também, mas não cheguei a conhecer pessoalmente, sobre a nossa região, justamente falando sobre essa comunicação que a gente tem aqui na nossa região, que é de uma situação de muita diversidade, de muitos grupos, né? A gente tem os quilombolas, tem os indígenas, tem os ribeirinhos, tem a Amazônia Urbana, né, dos territórios periféricos, e às vezes é até difícil de comunicar isso para outras regiões, né? De falar que eu sou da Amazônia, mas eu moro em um território periférico dentro da cidade de Manaus. O que para algumas pessoas, né, é até exótico falar sobre a Amazônia, porque já pensam que a gente vive no meio do rio, no meio do mato, e isso é muito difícil, né, para a gente tentar diferenciar todos esses grupos e mostrar a diversidade da Amazônia, cada um falando do seu grupo, ou até mesmo um comunicador com conhecimento naquilo. Queria saber da Jéssica sobre
é justamente sobre essa forma, né, de impulsionar cada vez mais esses grupos, para que cada um tenha seu destaque também, cada um tenha também a sua forma de falar, da sua vivência. E você falou um ponto muito importante, né, sobre a questão da conexão de internet, né, que acaba influenciando muito em regiões remotas aqui do Amazonas, e isso acaba também impactando para que a gente não tenha tantas vozes assim, e a gente acabe falando em alguns momentos, né, sobre as regiões que a gente não conhece aqui. Por exemplo, eu trabalho na Rádio Band News, e às vezes eu tenho que falar da Transamazônica da BR-230, ao município de Apuí, que está isolado. Mas eu nunca fui no município de Apuí, porque é muito difícil, a logística é muito difícil, é muito caro para um veículo de comunicação chegar até esse local, né, para me mandarem até esse local. Queria saber da Jéssica também como é que ela enxerga essa questão da Amazônia ser tão diversa e a gente tentar buscar ainda mais comunicadores. Pergunta de milhões, né? Olha, a gente sempre fala que não existe uma Amazônia, né? Existem as Amazônias, assim, são muitas Amazônias dentro de um território só, a diversidade realmente é um fator que traz um nível de complexidade muito maior. O que eu acho, enquanto jornalista, Maurício, é que já faz algum tempo que eu não escrevo reportagem e tudo mais, mas eu sempre busquei dialogar com quem é do território. Eu acho que essa é a nossa missão número 1, né? Você pode nunca ter ido a Apuí, mas você pode, de repente, trocar ideia com quem é de Apuí e está vivendo aquela realidade ali que você quer relatar. É o que, pelo menos, nos movimenta, né, no CPA, de não falar pelas pessoas, deixar que as pessoas falem pela sua realidade, né? Mas eu acho que uma coisa que pode ajudar é você ter bem definido quem é seu público, sabe? E quais são as suas... qual é o seu propósito, assim, seus guias éticos, né? Porque se você quer falar, por exemplo, de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, existe toda uma diversidade cultural desses povos e formas de organização que às vezes a gente não entende e a gente tem que respeitar, né? Por exemplo, lideranças indígenas são muito procuradas por jornalistas. Então, o que acontece é que às vezes elas não querem mais responder porque elas são muito procuradas, assim. E ok, é uma coisa que a gente tem que respeitar, por exemplo, né? Eu já fui de assessoria de organização indígena, sei como é. Eu acho que a gente não consegue abraçar tudo e falar sobre tudo, então acho que a gente tem que definir aquilo que a gente quer, a gente tem que definir o nosso norte e como a gente vai chegar lá para poder ter bem delimitado o nosso fazer jornalístico, né? A gente não vai conseguir dar conta de tudo. Se a gente for pensar só no universo do Amazonas, assim, são milhares de situações para serem relatadas, para serem investigadas, né? E quando a gente é do território, falando sobre aquele território, eu sempre chamo atenção para a questão da vulnerabilidade que a gente fica, do ponto de vista de segurança. A gente está muito mais próximo dos agentes de poder que podem nos intimidar de alguma forma, e nós nos tornamos alvos mais fáceis de violências, né? Então, é desafiador, é complexo, mas eu acho que o caminho é esse, assim, você ter bem definido quem é seu público, sobre o que você quer falar e como você vai falar. E tendo em vista isso, assim, também, a gente não precisa falar sobre tudo, a gente não precisa, sabe, se você quiser falar especificamente sobre o seu bairro de Manaus, tá bom, tá beleza, assim, não é um problema, eu acho que é legal, sabe? E aí, sei lá, se seu bairro tem, que a gente tem aqui em Manaus, eu estou falando isso para os demais, a gente tem um bairro de comunidades indígenas, assim, são só o Parque das Tribos. Então, se você é um vizinho do Parque das Tribos, por exemplo, vale a pena você ir lá conhecer. É o que a gente estava falando do offline, né?
de você construir um relacionamento com essa comunidade que vai fazer com que você tenha um respeito e um acesso diferente dos demais. Eu acho que o que pode nos diferenciar enquanto comunicadores e jornalistas é isso. E a resposta que a gente tem de lideranças depende disso também, do respeito e de uma relação que é construída. Porque nenhuma liderança indígena vai te responder se você não tiver uma relação com ela. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Então é isso, assim, delimita bem o que você quer, quem você quer alcançar, sobre qual território que você quer falar. E é isso, você não precisa falar sobre esse universo todo que é o Amazonas, que é a Amazônia de modo geral, você pode ter um foco muito mais delimitado, né? É isso. Obrigada, Jéssica. Maurício também pela pergunta. Domingos, ele queria falar, não sei se ele ainda quer. Estamos chegando aqui ao final, né, do nosso webinário, são 8h34, mas a gente tem um tempinho ainda para a sua participação e depois passamos para os nossos palestrantes, para a gente finalizar. Só esclarecendo aí, realmente eu coloquei esse guia que nós fizemos no Tribunal de Contas, é que nós percebemos um detalhe, a gente já está um ano estudando desinformação, tentando ver todos, é um assunto muito complexo, né? E eu louvo essa atitude de vocês aí do Nordeste de tentar fazer a questão de incentivar o jornalismo local, né, os pequenos órgãos e tudo, isso é importante. Aqui a gente fez, inclusive, uma orientação às prefeituras para que investissem em comunicação, que até então é um assunto meio mistificado, porque aquela ideia que investir em comunicação seria um desperdício de dinheiro público, né? De fato, não é. Só é desperdício se for um investimento desproporcional, desarrazoado, né? Mas os municípios devem ter um setor de comunicação, devem contratar jornais ou pagar publicidade quando necessário, desde que seja feito dentro de um limite. Mas a questão do guia aí, que nós fizemos, é porque a gente percebeu que no dia a dia, as redes sociais cresceram muito no Brasil, né? Em alguns locais suplantam até o poder da mídia, em algumas situações, e nós percebemos o seguinte: as pessoas de origem democrática, elas não gostam de usar as redes, deixam para lá, não tem saco, não tem seguidor, e as pessoas de origem autoritária, especialmente fundamentalistas religiosos, ou pessoas de extrema-direita, elas usam, sabem mexer, e o discurso delas é um discurso que atrai também, né? Eu vi no início vocês falando que realmente, infelizmente, o discurso sensacionalista atrai demais, então isso acaba atrapalhando, e como a rede social não tem regulação nenhuma, não há limite nenhum, né? Eu estava até pensando aqui, saudade daquela época que a gente reclamava demais da mídia, né? Hoje, na realidade, as redes sociais, assim, nessa parte aí desse lixo que tem hoje, são piores do que a mídia que nós temos hoje. Isso é uma coisa, né? Porque a mídia, pelo menos, tem o CNPJ, o CPF, né? Se algum jornal te atacar, você tem como, de certa forma, se defender, você sabe de onde ele vem, minimamente, né? Claro, tem muita coisa ruim, mas assim, você consegue até saber. No submundo da internet, você não consegue. Então, por isso que a gente pensou assim, ó, vamos estar fazendo um guia, né? Ele está disponível, qualquer pessoa pode utilizar dele, pode até adaptar a sua realidade, por exemplo, quiser fazer um guia, né? Ele procura dar algumas orientações de como a pessoa usa as redes sociais, como é que evita fake news, como evita golpes, né? Porque geralmente quem tem falado, olha, você que acredita em fake news, você também cai fácil em golpe financeiro. Porque o golpe financeiro é uma fake news, né? A fake news só não manda você votar em alguém errado, não. Ela também manda você pagar alguém errado. Então, a gente tem que alertar as pessoas, porque muitas vezes quem com fake fere, com fake pode ser ferido. Então, é que hoje as fake news favorecem muito a extrema-direita, né? Então, eles propagam muito isso. Mas um dia também pode ser prejudicial a eles. Então, teve até um caso, olha bem, rapidinho, não querendo tomar muito tempo, um pastor, recentemente, quando teve a fake news do Pix, teve uns dias que o Pix caiu, mas ninguém queria pagar Pix, né? Aí um pastor que falava fake news direto, ele reclamou, não, o Pix é para pagar e tal, quer dizer, então ele foi atingido pela própria fake, né? Então, é importante que a gente incentive as pessoas a utilizarem as redes. Por exemplo, vocês até colocaram no início que muitas vezes tem órgãos da própria mídia tradicional que transmitem ou sensacionalismo, ou mentira, né? Existe isso. Então, essas emissoras, geralmente, ou rádios, ou jornais, elas também têm página em rede, né? Então, se, por exemplo, a comunidade se sente agredida por aquela mídia,
A comunidade pode se organizar e 100 pessoas ir postando lá naquela comentários contra aquele e-mail, questionando, ou mesmo se espalha alguma coisa. Queira ou não, a rede é uma forma de você também tentar evitar essa contra-informação. Então, resumindo, a gente descobriu esse fator aqui, porque até então, o que a gente pescou de fake news, nunca ninguém tinha falado sobre isso, né? Que as pessoas de origem democrática não gostam das redes, a gente tem que, de certa forma, porque é um instrumento de guerra daqui para frente, né? Quer dizer, se as pessoas não souberem mexer, e o jogo fica muito desequilibrado. Então, é mais aqui uma contribuição, né? Parabéns a vocês aí por esse debate. Eu tenho acompanhado o COAR já há algum tempo, né? Sempre que possível, a gente traz alguma colaboração aí. E aí ver o que vocês podem comentar, como é que vocês veem essa questão do uso das redes das pessoas, como é que a gente pode fazer para as pessoas despertarem, usarem bem as redes e entenderem como é que elas funcionam. Obrigada, Domingos. Domingos é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Estou vendo aqui o guia, já baixei aqui no meu computador para dar uma olhada depois. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa do Tribunal de Contas do Estado aí do Espírito Santo. Eu espero que outros tribunais também de contas se inspirem no trabalho de vocês, também façam esse trabalho. Eu sei que o TSE faz, né, o Tribunal Superior Eleitoral, porque afetou muitas eleições, os tribunais regionais, mas eu, particularmente, Mabel, não tinha visto ainda o Tribunal de Contas fazer esse trabalho de combate à desinformação. Parabéns pela iniciativa, vamos divulgar aqui pela COAR, vou divulgar aqui na Paraíba também, João Pessoa, e é isso, e aí a gente passa agora para a Jéssica e para o Paulo para comentar a pergunta de Domingos, e depois a gente vai para os encaminhamentos finais. Tá, eu quero responder Domingos, primeiro fazer um convite, no início de junho, acho que é o primeiro final de semana de junho, eu vou estar em Vitória, num projeto chamado Conexões Costeiras, onde eu vou desenvolver atividade que a gente tem no CPA, que chama Solução que Vem do Território. É uma atividade que está muito conectada com os produtores extrativistas, né, marinhos, pescadores, pesquisadores também, outras comunidades, né, pesqueiras. Eu só não lembro onde é que vai ser agora, mas, enfim, depois eu posso... Qual é a data? Olha, eu acho que é 7 de junho, o dia da minha atividade, mas vai ter uma programação que começa antes. Se você procurar no Instagram Conexões Costeiras, eu acho que você encontra. Ou no Instagram do CPA, que é CPA_Amazônia, deve ter lá alguma coisa que a gente já divulgou. Infelizmente, nesse dia, nesse período, eu vou estar fora do Estado, dando uma palestra de reforma tributária em outro Estado, que é outro assunto, né, que eu atuo também. Mas, você é da área de jornalismo, né? Você é dessa área, você é da área de... Isso. Porque aí, se você, no dia 6 ou dia 5, quiser ir lá no tribunal, né, para conhecer o pessoal da nossa equipe de comunicação, eu posso marcar e tudo, depois manda seu contato para mim. Pronto, depois a gente troca esse contato, então, para a gente trocar essa ideia. Mais sobre como as pessoas estão na internet, uma coisa que a gente sempre fala é um pouco até tentar tranquilizar as pessoas quanto estar na internet, porque ninguém foi ensinado a estar na internet. Nós fomos simplesmente jogados à internet pela necessidade, né, e pela assimilação com que as tecnologias tomaram conta da nossa vida. Então, eu sempre procuro partir daí, tranquilizar, olha, tudo bem você não entender, você ter levado um golpe do Pix, tudo bem você não saber diferenciar o que é uma fake news e o que não é, tudo bem você não saber como que é uma senha segura, tudo bem, eu não, assim, é a alma do CPA, a gente não encontra outro caminho que não seja a formação. Então, se as pessoas não têm esse momento de parar e pensar e entender e compreender e ter alguém que fale sobre isso, sobre, por exemplo, segurança digital, sobre o que é privacidade, a noção de privacidade das pessoas está muito bagunçada por causa das redes sociais. Mas nenhuma plataforma vai parar e te explicar o que é isso, o que é algoritmo, o que é, enfim. Então, é o que eu costumo falar, a gente não foi ensinado, mas tudo bem, o nosso propósito é esse também,
E eu não vejo outro caminho que não seja formação e informação sobre como estar na internet, assim. E específico para cada grupo, porque a gente tem crianças e adolescentes, é um contexto, mulheres, outro contexto, idosos, outro contexto, sabe? A gente tem que levar em consideração esses fatores também. Então, eu acho que tudo bem se as pessoas não sabem estar na internet, faz parte, e procurar informação. E a gente tem bastante informação na internet também. E incentivar e fortalecer cada vez mais iniciativas que procurem trabalhar nesse campo. É isso. Vou passar para o Paulo. Boa. Não, eu acho parabéns, Domingos, pelo trabalho aí do TCE. Eu acho uma boa provocação essa com relação a talvez as pessoas no campo progressista não estejam tão ligadas nas redes, nos caminhos possíveis com as redes. Eu acho que, em parte, isso tem sim um fundo. Mas acho que tem algumas outras coisas também. Eu acho que tem sim uma parte da extrema-direita que conseguiu instrumentalizar muito bem, entender como funciona as ferramentas e como que você pode chegar a determinados públicos utilizando dessas ferramentas e martelando o tempo todo. Só que eu sinto que também tem uma parte financeira por trás disso, né? Que você tem. E aí talvez entre uma coisa, por exemplo, por mais que eu seja uma pessoa democrática, que eu goste de rede social, eu posso fazer 50 mil posts aqui, que um post de alguém de extrema-direita financiado vai chegar muito mais longe. E, às vezes, nem financiado, porque, neste momento específico, algumas plataformas aderiram um pouco à parte dos pensamentos da extrema-direita. Então, existe, né, as próprias plataformas, né? Então, é realmente muito desafiador. Eu também entendo que a gente tem que brigar por isso, mas é uma coisa complexa, né? Porque, por exemplo, se você pagar, você está pagando para a organização que também está estimulando que determinados discursos estejam sendo propagados, sabe? Se você quiser partir para o lado financeiro. Da outra forma, é isso. Como é que você consegue ter alcance, né? Eu acho que isso, até o próprio, se eu não me engano, o Felipe Neto falou uma coisa disso, e ele é um cara que tem alcance, né? E ele falou que ele sente isso que existe um alcance mais fácil para a extrema-direita, e ele é um cara que tem dinheiro e alcance, porque também tem bastante dinheiro. Então, é muito complexo mesmo essa questão com relação a como que a gente usa as redes ao nosso favor, e que às vezes não vai ter muito o que fazer, né? Mas é um desafio, acho que a gente precisa sim levar a nossa voz, a gente está nas redes, a gente está discutindo, está conversando, está tentando mostrar as questões democráticas, mas acho que tem um passo que está mais dentro das plataformas do que das pessoas, sabe? Do dia a dia das pessoas em si. Isso é muito complicado, sabe? É um desafio constante aí que a gente vai continuar enfrentando. Domingos, a gente tem um minutinho tem tudo isso que ele falou, o Paulo está certo, né? Mas o importante aí por exemplo, você posta uma coisa, agora, quanto mais seguidores a gente arregimentar, mais pessoas a gente conscientizar para saber usar as redes, elas vão estar, né, de certa forma, engajando a gente. Então, é isso que está se propondo a partir desse guia, né? Tanto é que ele colocou, por exemplo, um capítulo dele, como funciona o Instagram. Porque hoje é a rede que é mais usada, não foi uma escolha comercial nossa. Foi pensar, olha, como é a rede mais usada, né? E as outras redes são parecidas um pouco, né? Então, né, nós temos que ver aquelas pessoas que são militantes, que trabalham no dia a dia e tudo. Olha, você precisa usar um pouco a rede, você precisa curtir, você precisa denunciar isso, tá? Essa é a ideia. Igual no passado, se você arregimenta militantes por uma causa, né? Hoje a militância pode ser virtual. É mais ou menos esse sentido. Mas a sua dificuldade realmente existe. Não, total. E o guia e trabalhos desse tipo são fundamentais. É mais realmente um pouquinho do ceticismo com relação às pessoas. Sim, difícil. Mas precisamos continuar promovendo essas informações. Gente, eu quero agradecer a vocês, a Jéssica, a Paulo, por terem disponibilizado o tempo de vocês e participaram aqui do webinário da Coa. Também agradecer a Domingos, a Maísa, a Ohana, a Igor,
a Maurício e a todas as pessoas que estão aqui participando do webinário, né? A gente está aqui já 15 para as 9 conversando, é um tema muito amplo, é complexo, mas também é amplo. A gente precisa cada vez mais debater esse tema, encontrar alternativas para vencer a desinformação, diante de todos os desafios que enfrentamos diariamente. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, deixar aqui o espaço agora para vocês divulgarem as redes de vocês, dos coletivos que vocês fazem parte. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada. E fica aí o espaço para vocês falarem um pouco mais. Eu quero só compartilhar mesmo a nossa página do Instagram é @cpa_Amazônia, é onde a gente divulga todas as nossas ações, o nosso meio de contato principal também. E é isso, me colocar aí à disposição para pensar soluções, como eu falei, conectadas com os nossos territórios, isso para a gente é muito importante. E parabenizar a Coá pela iniciativa também, a oportunidade de conhecer Paulo, ainda não conhecia, e os demais também que nos acompanharam aqui nesse papo. Muito obrigada. Também prazer, Jéssica. Foi ótimo, foi uma ótima conversa, foi bem bacana a gente poder trocar essas figurinhas aqui, agradecer bastante a Coar, a Mabel aí pela mediação, a Marta, o Marcos, todo mundo que entrou em contato, a gente admira bastante o trabalho de vocês, e a Agência Mural está aqui em São Paulo, qualquer coisa, tá aí agenciamural.org.br ou no Instagram, estamos no TikTok também, e também podem me procurar por lá, pautalarico_HJ no Instagram, ou paula@agenciamural.org.br, se tiverem aí, quiserem entrar em contato, tá bom? Mas foi um prazer, gente. Uma boa noite para vocês. Pessoal, muito obrigada, boa noite, bom descanso, continuem seguindo a Coar, muito obrigada também, aprendi muito aqui, foi ótimo, adorei, e até a próxima, boa noite, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal.